E aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Aqui é a professora Ana de Química e hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica de átomos neutros. Então, ali, quando não é nem um cátion, nem um ânion, é só o átomo normalzinho, né? Com seus prótons e elétrons certinhos. Então, olha só, nós temos que para átomos neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que corresponde, então, ali ao número atômico de cada elemento químico. Então, eu tenho aqui, olha só, o magnésio e o sódio. Usei aqui duas representações, tá? Para a gente já se acostumar, que nós podemos encontrar, então, a representação aqui parecida com a da tabela periódica. Então, eu tenho aqui, olha só, na tabela periódica, nesse caso aqui, eu coloco em cima, tá? O número atômico, então, corresponde ao número de prótons, e embaixo aqui é a massa atômica, tá? Então, a gente tem esses dois jeitos de representar. Assim, ou o que aparece bastante é assim, com o elemento químico, né? O símbolo do elemento. E aí, em cima, você vai ter a massa atômica. E embaixo, desse lado ou do lado oposto, né? Eles não precisam estar do mesmo lado. Mas embaixo, você tem, então, aqui o número atômico, tá? Então, se for assim, aparecendo na tabela periódica, pode aparecer desse jeito, né? Algumas tabelas vêm um pouquinho diferente, mas nós temos usado desse jeito aqui para representar, né? Nos slides, nas aulas. Então, em cima, número atômico, embaixo, massa atômica. E aí, aqui é o que pode aparecer, então, quando está falando de prótons, nêutrons, elétrons. Então, em cima, sempre a massa atômica e embaixo, sempre o número atômico, né? Tem uma diferença, certo? Então, olha só. Olhando aqui o magnésio, eu tenho então que o número atômico dele, né, o número de prótons é 12. Então, eu tenho que o número atômico, número de prótons, né, é o átomo neutro, 12, e o número de elétrons também vai ser 12, porque eu estou falando de um átomo neutro. Quando eu olho ali o sódio, então eu tenho que 23 aqui corresponde à massa atômica, e 11 corresponde ao número atômico, que é a letra Z, né? Então, eu tenho aqui que o número atômico é 11, número de prótons é 11 e o número de elétrons também será 11, porque eu estou falando de um átomo neutro. Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica de átomos neutros, nós precisamos utilizar o diagrama de Linus Pauling, que vem lá, né, do princípio de Aufbau. Nós temos que essa distribuição ela ocorre em ordem crescente de energia. Então, você vai do subnível ali da camada menos energética e vai subindo, vai indo para mais energética, certo? Então, olha só, eu tenho aqui o berílio. O berílio tá o 9 em cima e o 4 embaixo. Então, 9 é a massa atômica e 4 é o número atômico. É ele que eu vou usar para fazer a distribuição eletrônica. O número 4, que ele equivale, então, ao número atômico, número de prótons, e para um átomo neutro é o número de elétrons. Olhando aqui na minha distribuição, para eu chegar em 4, né, eu começo sempre aqui do 1s2. Então, 1s2, 2 elétrons, preciso de mais 2, né, eu vou precisar vir para o 2s2. Então, a minha distribuição eletrônica para o berílio vai ficar 1s2, 2s2, beleza? Por enquanto, só a distribuição. Agora, o sódio, o número atômico dele é o 11, que está aqui embaixo. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia para o sódio. Começo aqui, ó, 1s2, depois eu vou para o 2s2, passou aqui, eu volto, né, ó, 2p6, 3s2, né? Então, essa é a ordem, beleza? Só que olha só, eu vou fazer a distribuição eletrônica, se eu fizer aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, já tenho 10 elétrons. Falta apenas um. O próximo seria o 3s2. Só que eu não preciso dos 2 elétrons, eu só preciso de 1. Então, lembra, eu não posso colocar mais elétrons do que o subnível consegue guardar, mas eu posso colocar menos. Então, o S cabem no máximo 2. Mas se eu preciso só de 1, tudo bem, eu vou colocar só 3s1. Somando os numerozinhos aqui em cima, eu vou ter 11. Então, eu fiz a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia ali do sódio. E por último aqui, ó, tem o ferro. Número atômico 26. Vamos lá.
A gente começa aqui, né? 1s2, volta aqui em cima. 2s2, volta. 2p6, 3s2, até aqui, ó, tinha 10, 12. Então, vou do 3s2, lembra, eu não leio em linhas, é tudo na diagonal. Do 3s2, eu volto aqui para cima, vou para o 3p6, tenho 18. Vou para o 4s2, 20. Depois do 4s2, o próximo que vem tá aqui em cima, né? Ó, 3d10. Mas se eu colocar 10, eu vou ter 30. Eu só quero 6. Então, eu vou escrever 3d6, beleza? E aí, eu vou fechar 26 elétrons para o ferro. Aí, olha só, colocando aqui, então, em camadas, né? Eu separei em cores para a gente já organizar em camadas. Lembra? Primeira camada é a camada K, segunda camada é a camada L, né? K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas, né? Coloquei aqui, olha só. 1s2, 2s2. São 2 camadas. A primeira camada, que é a 1, né? Eu tenho só 2 elétrons, então fica K igual a 2. A segunda camada, eu tenho aqui, né? Que é a camada L. Também só tem 2 elétrons. Agora, quando eu olho aqui o sódio, eu fiz a distribuição eletrônica até a terceira camada. Então, eu tenho que a primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada, os elétrons que estão na segunda são todos que eu tenho aqui como 2 na frente, né? Então, no total, eu tenho 8. E a terceira camada, que é a camada M, eu vou ter apenas 1 elétron, beleza? Já aqui para o ferro, nós temos a distribuição feita até a quarta camada de número 4. Então, eu vou organizar agora em camadas. Olha só, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, eu tenho 8. Na terceira camada, eu preciso somar todos que estão aqui no número 3, né? Então, olha só, 3s2, 3p6 e 3d6. Então, no total aqui, eu tenho que a terceira camada, a camada M, tem 14 elétrons. E quando eu chego, então, na quarta camada, que é a camada N, ela vai ter apenas 2 elétrons, beleza? Por que é importante eu fazer essa distribuição também em relação às camadas? Nós temos, então, 2 conceitos muito importantes, que é o conceito de camada de valência e o subnível mais energético. Então, olha só, o subnível mais energético, ele vai ser sempre o último subnível da distribuição eletrônica. Se a gente está falando que a distribuição eletrônica ela é em ordem crescente de energia, então o último que eu estou colocando lá, ele vai ser o subnível mais energético. Então, por exemplo, o berílio, ele tinha ali, né, 1s2, 2s2. Então, o seu subnível mais energético é o subnível S na segunda camada, certo? Então, esse é o seu subnível mais energético, o 2s. Quando eu falo de camada de valência, é a última camada da distribuição eletrônica. Então, a última camada que você colocou, não o último subnível que você colocou. Então, se eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho para a gente olhar. O ferro, por exemplo. O ferro, a gente chegou aqui até a quarta camada, a camada N. Perceba que ela não é a última coisa que eu escrevi na distribuição. A última coisa que eu escrevi na distribuição foi 3d6. Esse é o subnível mais energético, o subnível D na terceira camada. 3D é o subnível mais energético aqui do ferro. Mas a camada de valência, a última camada utilizada para distribuição eletrônica, foi a camada 4. Então, é a camada N, né? É a última que eu utilizei. Então, a quarta camada é a camada de valência ali para o ferro. Então, aqui para o berílio, né? Eu só usei 2 camadas. Então, a camada de valência vai ser aqui a camada L, né? A segunda camada, beleza? Então, eu preciso cuidar ali sempre quem vai ser o meu subnível mais energético e quem vai ser a minha camada de valência. São 2 coisas diferentes, tá? Isso vai ser muito importante para você fazer a distribuição eletrônica de íons, né? Os cátions e os ânions. E aí, só para relembrar aqui, né? Os níveis, as camadas, eu tenho 7. Cada uma delas tem um número máximo de elétrons que você vai encontrar. Então, a camada K, o máximo é 2, na camada L, o máximo é 8, na M é 18, na N e na O é 32, na P é 18 e na Q são 8 elétrons, tá? E aí, relembrando aqui a nossa relação para o diagrama do Linus Pauling, né? Nós temos aqui 4P6, né? Só para relembrar. O 4,
ele nos indica a camada ou nível de energia, o P, a subcamada ou subnível, e o númerozinho aqui em cima tá o número de elétrons, só para a gente relembrar o que a gente viu ali na distribuição eletrônica, beleza? Então é isso, espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!